às vezes tem até oportunidades que você fala, nossa, não vou ganhar muito ali, né? Mas assim, não enxerga o resultado de imediato. Enxergue que ali é uma ponte para uma outra posição. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. IG Conceito, um novo conceito em piscina. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast sobre o mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Hoje estou aqui com a nossa convidada, Priscila Mortari. A Priscila é arquiteta urbanista, especialista em imóveis residenciais, agora também imóveis corporativos, interiores. Ela é profissional, fez a Casa Cor Ribeirão Preto 2021, correto? Isso, 2021. Então, assim, profissional gabaritadíssima e vai trazer um tema muito bacana. Ela que é um excelente profissional nessa questão de adaptabilidade. Hoje o tema vai ser a habilidade da adaptação do profissional. Eu acho que é uma das grandes habilidades que a gente precisa ter no dia de hoje, né? Então, ninguém melhor do que a Priscila para falar sobre esse tema. Pri, muito obrigado e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada pelo convite e estou honrada de estar aqui participando desse podcast. Sei que teve outros profissionais também muito qualificados na área, então me sinto muito honrada de estar participando desse time. Muito bom, não? E esse vai ser um tema muito bacana, eu gosto bastante de falar sobre isso. Acho que vale tanto para a área da arquitetura, quanto para a área da engenharia, quanto para qualquer área, para todas as áreas, né? A importância da gente se adaptar. Sim. A pandemia veio aí para mostrar muitas coisas, para quebrar muitos paradigmas, trazer novas demandas. Teve quem se adaptou e está bem no mercado, teve pessoas que ficaram ultrapassadas, teve pessoas que não mudaram nem nada, mas é muito importante essa questão, né, de conseguir se adaptar. E para você que está assistindo aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações que todas as quartas-feiras terá um novo episódio, tanto aqui pelo YouTube quanto pelo Spotify. E você também pode acompanhar todas as novidades do podcast e várias coisas sobre a construção civil através do meu Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. Bom, vamos lá. Vamos lá. Acho que primeiramente, né, conta um pouco da sua trajetória. Quem é a Priscila Mortari, arquiteta? Bom, a Priscila Mortari, como profissional, eu atuo no mercado há 17 anos. Tenho 12 de formação, né, na graduação como arquiteta e urbanista, e 2 especializações, uma na área de iluminação e uma na de design de interiores. Então, são 12 anos, porém, mais 5 que eu já atuava na área, né, como estagiária. Desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já comecei a trabalhar no mercado de arquitetura, né? E a Priscila, como pessoa, eu tenho 34 anos, eu já me interessava pela arquitetura desde os 7, 8 anos de idade, eu já sabia que era essa área que eu queria seguir, né? Eu acho que Deus colocou esse propósito dentro do meu coração, né? Porque deu certo, né? Para que tudo fluísse bem. E então eu já era apaixonada pela área, né? Então, como profissional atuando dentro desses 17 anos e como pessoa, muito dedicada, né? Vim de uma família simples, corri atrás. E graças a Deus, hoje eu me sinto muito feliz e grata por estar onde eu estou ao longo dessa trajetória. Perfeito. Não, isso é muito bom. E mostra, né, você viu o porquê da necessidade, de fato, de se adaptar. É legal essa parte de quando a pessoa já sabe, parece que já tem aquele feeling de qual área que quer seguir, né? Porque nós passamos boa parte da nossa vida trabalhando. Sim. Então, se a gente trabalhar com uma coisa que a gente não gosta, trabalhar com uma coisa que vai ser altamente penosa, fica muito difícil. Fazer o que gosta, eu acho que ajuda muito, né, o crescimento, né, dentro da área, né? Então,
tem muitas pessoas que às vezes ficam perdidas. O que eu vou fazer? Vou fazer faculdade do quê, né? Uhum. Então, assim, eu já sabia, foi mais fácil, assim, saber que era a arquitetura, né? É um leque grande a arquitetura, mas eu sabia que seria arquitetura. Já foi uma primeira escolha, Já. né? Eliminou várias. Já eliminou decisões. várias. Só que também chegou na arquitetura, tá lá, um leque gigantesco que a gente tem de atribuições pro arquiteto, só de projetos, tem vários tipos de projeto, para vários tipos de obra, para vários tipos de demanda, além da questão do arquiteto poder gerenciar obras e fazer até outros projetos técnicos. Né? E eu vejo assim, dentro da minha turma de arquitetura mesmo, né, se você pegar cada um, tem um que trabalha com residencial, outro trabalha com área corporativa, outro faz decoração de festa, o outro faz gerenciamento de obra, e cada um foi para um trabalha com paisagismo, outro com restauro, né? Ou às vezes nem tão ligada diretamente à arquitetura, mas ligada à arte, né? Teve gente que foi para a área de música, né? Não desclassifica ou não descarta, na verdade, a palavra correta, o que a arquitetura agregou, né? Nos 5 anos que ele esteve na faculdade. E tá envolvido com a arte. Então você vê que dentro da arquitetura o leque é gigantesco. É gigantesco. E trabalha bastante nessa parte artística dentro da arquitetura, né? Então, a pessoa que está fazendo arquitetura não deixa quem já é da parte artística, não deixa de se manter em contato, né? Com a arte. Uhum. E você acha que o estágio, ele tem um papel importante nessa questão da escolha de qual caminho? Ou durante o período da faculdade, a pessoa já escolhe, não, eu vou trabalhar com projetos de interiores e vou fazer no condomínio tal de Ribeirão Preto. Eu não triei esse caminho, né, de poder falar, eu vou fazer, né, eu sempre estive aberta para o que me ofereciam, né, eu sabia, assim, que eu queria atuar com a parte arquitetônica mesmo, fazer projeto residencial, mas assim, fiz estágio em loja de imóveis corporativo, fiz estágio com design de interiores, né, porque tudo isso agrega, às vezes mas não é o meu foco, mas ali tira proveito, sim, né? Às vezes você vai trabalhar de atender alguma coisa em alguma loja, você vai ter que, depois formada, atender seus clientes, então você já vai treinando atendimento ao público, então assim, eu não foi a forma como eu atuei, eu sempre estive aberta para as oportunidades, né? E as coisas vão se moldando, às vezes você pode se descobrir numa área e falar assim, nossa, eu nem sabia que eu gostava. E o gostoso é deixar as coisas levar ao longo desses 5 anos, né? Às vezes você fica tão amarrado no que, eu quero, tem que ser assim. Eu acho que pode até gerar uma frustração, se caso não ocorra. Porque se não for dentro dos propósitos, eu acredito muito em Deus, tá? Então, vou citar muito aqui. Pode citar. Se não tiver dentro dos propósitos, não vai fluir. Então, você tá leve, aceitar as oportunidades, aprender, tá disposta. Eu acho que o negócio flui, né? Com certeza. Acho que a principal ponto de partida para essa questão de se adaptar é aceitar as oportunidades, porque as oportunidades batem na porta. Uhum. E nós estávamos conversando aqui antes de começar a gravação, né, aqui nos bastidores, e eu acho que você falou uma coisa que sintetiza muito, né, essa jornada do profissional, que não é fazer aquilo que você quer, somente, mas é não fazer aquilo que você não quer. Isso. Já é um caminho, né? Isso. Eu acho assim, você pode até não saber o que você quer, mas tem que ser bem claro o que você não quer. Por exemplo, eu trabalho na área residencial, assim, desde a época da faculdade, eu já estagiava nessa área. Eu poderia muito bem ir para a construção civil, ir lá, canteiro de obra, falar com o peão, mas eu não tenho perfil, eu tenho tudo, todo mundo fala, até os clientes falam, você não toca a obra, porque é como se eu tivesse com a faca e o queijo na mão, mas eu sei que eu não tenho perfil, e se não for para eu fazer bem feito, eu prefiro não fazer, mas eu tenho quem faça bem feito, parceiros meus que eu confio, e que vai entregar esse trabalho muito bem feito e tá junto comigo, um trabalho agrega o outro, né, não adianta eu querer fazer tudo, né? Então, eu faço projeto, eu vou fazer os executivos, a gente vai alinhar, vai conversar e vai ter um excelente profissional para administrar essa obra, né? Então, eu sei que eu não gosto da parte de administração de obra.
sei lá, daqui uns 10 anos eu posso mudar? Posso. Mas em 17 anos eu não mudei. Não mudou. Não mudei, mas assim, poderia mudar. Mas, por enquanto, não. Toco pequenas reformas, né? Coisas assim mais simples, mas pegar uma obra, uma casa, desde da fundação, né, para lidar, isso eu sei que não é o meu perfil, eu não tenho perfil para isso. Acho muito legal, até tudo gira e volta, né, no que você falou agora há pouco, que é o propósito. Né, o porquê que você faz o que você faz. Então, se não vai cumprir esse propósito, não tem para que fazer só pensando no dinheiro. Né? Lógico que a gente sabe que o início da carreira para muitas pessoas, dependendo da etapa que a pessoa resolveu fazer a faculdade aí de arquitetura, vamos citar pela parte de arquitetura, o momento que essa pessoa se formou, ela pegou o mercado de um jeito. Né? Então, às vezes, quando você se formou e entrou no mercado, o mercado estava numa situação. Para quem se formou no período da pandemia, o mercado estava em outra situação. Sim. Para quem está se formando agora em 2023, talvez pegue o mercado em outra situação. Né? Então, às vezes, não cabe a nós julgar, nossa, mas a pessoa está pegando o projeto naquele valor absurdo de baixo, a gente não sabe os boletos que essa pessoa tem para pagar. Mas é por isso que é importante ela saber que ela precisa se adaptar, aproveitar as oportunidades. E é esse um dos propósitos do podcast, é trazer histórias de pessoas reais do nosso mercado que não vem aqui só contar o palco, né? Contar só a história feliz. Conta os percalços, os conta bastidores, conta os choros, né? Quantas vezes você fala, ai meu Deus, não vou dar conta, ai, eu vou desistir. Estou sentindo minhas forças indo embora. É bem por aí mesmo, mas isso é dia após dia, né? Por isso que no começo você falou, fazer por amor, porque não são flores, né? Tem dia que, meu Deus. Exatamente. E tem dia que na hora que tudo deu certo, ai, assim, parece que você até esquece tudo que aconteceu e começa tudo de novo. Eu falo que é igual um filho, né? Verdade. Eu não tive nenhuma gestação, mas a mãe fala, nossa, depois que o filho nasce, você até esqueceu tudo que você sofreu na hora do parto. Passa, aí você pega e já tem o segundo, né? E assim, o nosso dia a dia de trabalho, ele tem, de fato, assim, problemas, tem dificuldades. Ai, meu Deus do céu, não é possível. Essa pessoa, esse abençoado fez isso. Aí você passa, às vezes até o próprio cliente tem as angústias, tem as aflições, ansiedade, pilha, não sei o quê. E você lá como psicólogo e assim, lá tentando fazer que tudo dê certo. Aí acontece na hora que terminou, falando, nossa, até esqueci. Até esqueceu. De tudo que aconteceu. Dos BO que deu. Nossa, pra que dê certo. E eu estou me enxergando muito, né? Porque eu vejo assim, a hora que eu paro pra pensar nas obras, todos os percalços que eu passo, não é aquela perfeição que eu tenho essa obra na minha cabeça. Então, a hora que eu vou contar uma história de alguma obra que eu fiz e tal, eu conto ela assim, até com uma emoção, né? Nossa, foi muito impactante e tal. E descarto já. Na minha cabeça, eu esqueci. Esquece tudo o que aconteceu. Esquece tudo que aconteceu, exatamente. E que é a parte legal, né? O nosso trabalho ele é bem dinâmico, né? Eu falo assim, eu nunca serviria para trabalho público, assim, sei lá, que você chega no escritório, tem aquele computadorzinho, tá sempre ali, é muito dinâmico o nosso trabalho. De repente, no meio do processo, o cliente muda, né? Ele não quer mais aquilo daquele jeito. Isso pode acontecer, né? Às vezes eu mesmo. Às vezes eu mesmo. Eu falo assim, gente, vamos aberto para escolher as coisas. Às vezes no projeto tá uma poltrona. Se eu chegar na loja, eu ver uma outra, às vezes no meio do caminho muda. Isso não vai interferir no projeto, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo, né? E no fim fica tudo lindo, dá tudo certo. O cliente que falou que nunca mais ia construir, quando vê ele tá fazendo outra casa. Exatamente. Fala, ai, gente, mas você esqueceu tudo que aconteceu? Esqueci todos os problemas, não, esqueci. Esqueceu. Tô lembrando só da parte só da parte boa. Só da parte boa. Não, e isso é muito, né, da nossa área, igual você falou, é muito dinâmico. Nós na construtora, né, recentemente estamos passando por uma consultoria com o Senai, e é legal que eles tentam trazer bastante
bastante metodologias de planejamento e tal, tem umas coisas muito bacanas. Aham. Só que assim, a realidade da indústria para a realidade da construção civil é muito diferente. Uhum. Na indústria, você faz a mesma coisa todos os dias. Então, aquele erro que você cometeu de manhã, você vai corrigir ele no período da tarde. Uhum. Ou talvez no próprio período da manhã. E amanhã você vai fazer de novo. Aí você vai fazer de novo. Aham. E você vai fazer de novo. Com isso, você vai melhorando o processo. E o nosso trabalho, a gente lida com pessoas. Então, não, por mais eu tô numa fase hoje que eu tô alinhando muito a questão de processo, da parte administrativa, querendo deixar mais alinhadinho possível. Mas, de repente, o meu pintor, que trabalhava para mim, ele era de um jeito. De repente, veio um outro, ele tem uma outra... Não tem como ser engessado. Né, e os próprios clientes, eu tenho um cliente de todos os perfis, né? Tem o mais tranquilinho, que tá tudo bem, nem vai lá ver. Tem o que, nossa, vai ver tudo, que fica mais aflito. Então, não tem como ter uma linha, eu vou seguir assim, como é na indústria, que você tá citando. As coisas, e aí você tem que ter aquele jogo de cintura, né? Até porque a hora que você se adapta a um perfil de cliente... Aí o próximo cliente não tem o perfil desse aqui que você se adaptou. Tem outro perfil, né? Não adianta falar assim, eu só trabalho assim. Se o cliente quiser, meu atendimento vai ser tal hora. Se ele quiser, desse jeito. Não tem como ser assim. A gente tá lidando com um sonho, um investimento alto. Então, eu, pelo menos no meu trabalho, eu sinto uma preocupação com um cuidado muito grande com isso. Não tem como eu tratar todos os clientes iguais. Esse é mais ansiosinho? Então, vou atender o telefone. Ligou? Dá mais uma atenção, acalma. O outro é mais tranquilo, né? Não vou ficar mandando mensagem toda hora. Assim, cada um a gente acaba atendendo de um jeito, mas por quê? Pelo perfil daquele cliente, de acordo com o perfil do cliente, né? Aí tem uma mulher com o marido, que às vezes um é de um jeito, o outro... Então, assim, hoje eu tô num processo dentro do escritório de alinhar muitas coisas, né? Mas eu sei que não adianta, né? Daqui um ano eu vou mudar de novo, vou ter que... Porque as coisas vão mudando, as pessoas vão mudando. A gente tá numa época, as pessoas estão extremamente ansiosas. Eu falo que tá todo mundo no 2 vezes. É verdade, todo mundo... Então, todo mundo quer pra... Ontem, é assim, não sei o quê. Então, assim, eu em 17 anos, eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu lido com pessoas e olha como as pessoas mudaram, né? A forma de agir, né? A forma de exigir, né? Muda, né? Verdade. É porque hoje o acesso na internet traz tudo de maneira muito instantânea. Coisas que antes você teria que pegar uma revista para abrir, para folhear, para pensar, para gravar aquilo lá na tua cabeça, você pega, entra na internet e você vê de bate-pronto. Esses tempos atrás eu tava conversando com uma pessoa e ele falou um negócio que me marcou bastante, né? Ele falou que o avô dele mora na roça, ainda até hoje. E que ele, analisando o avô dele, ele vê que o problema é que as pessoas se afastaram muito da natureza. Então, essa parte de ansiedade tem muito a ver com isso. Então, a pessoa que, igual a avó dele que mora na roça, não adianta hoje ele falar, eu quero comer tomate hoje. Se o tomate não cresceu, ele não vai comer tomate hoje. Então, ele aprende que as coisas têm o seu tempo para acontecer. Não é tudo na hora que ele quer e do jeito que ele quer. E como a gente se afastou da natureza muito e temos acesso à internet onde tudo é mágico, tudo acontece de uma hora para outra, fica todo mundo muito ansioso, querendo as coisas tudo muito rápido, tendo muitas ideias. E a internet, ela traz às vezes uma perfeição que não existe. Quando acontece um erro em obra, eu sempre falo pro cliente, né, eu entendo o lado do cliente, mas eu entendo o lado do profissional. Eu falo, são mãos humanas que estão fazendo isso. Então, pensa se você não está exigindo algo irreal, né? Instagram, tudo é lindo, tudo é perfeito, sabe? Tudo acontece então, assim, eu entendo o lado do cliente, mas a gente também tem que ser um pouco, entender que não existe perfeição. Às vezes ele está exigindo uma perfeição que não existe, né? Então toda essa questão de velocidade, quero pra já, quero agora, ou de uma perfeição... Nós, profissionais, a Priscila, arquiteta, ela tem que trazer, é onde eu atuo como psicóloga, né, calma, vai dar certo, não é por aí, não, né, e é assim. E acho bem legal que quem vem, né, tá entrando no mercado agora, vai passar por todas essas etapas.
Tem uma tirinha famosa na internet, assim, que é bem legal e reflete muito sobre isso, né? Que o cara vai lá e chega pro sábio e pergunta, mestre, aliás, pro mestre lá, né? O sábio fala, mestre, como que eu faço para ser mais sábio? Aí ele fala, para você ser mais sábio, você precisa fazer boas escolhas. E como que eu faço para fazer boas escolhas? Você precisa ter experiência. E como que eu faço para ter experiência? Você precisa fazer escolhas ruins. Basicamente é isso. Então, assim, não tem um curso mágico, a faculdade não vai entregar isso para ninguém, seja de arquitetura, seja de engenharia, seja de qualquer outra área, onde você vai aprender e sair com um manual de uma outra pessoa. A gente tá falando, a gente lida com pessoas, a gente não consegue ter controle sobre as coisas, quem dirá sobre as pessoas. Então, assim, não sai com um manual. Então tem que pegar e fazer e aprender e testar logo, aprende logo, erra logo, conserta logo. E você vai se adaptando e vai se tornando cada vez mais forte. Eu já citei aqui algumas vezes no podcast de um livro, o Juninho vai até ficar bravo comigo aqui já. Porque ele já falou que ele já sabe todas as referências de livros que eu cito aqui. Mas do livro Antifrágil, é bem legal, do Nassim Taleb, para você que tiver com paciência, que ele é um livro um tanto grande, mas é um livro bacana. E ele fala o que é o conceito de antifrágil, que fala muito sobre essa questão de adaptabilidade. Então ele fazendo uma comparação com duas figuras místicas da mitologia grega. Então tem a Fênix. A Fênix representa a resiliência. Ela morre, renasce das cinzas e volta a ser Fênix. O antifrágil já seria tipo a Hidra, que é aquele que corta uma cabeça e nasce 3 no lugar. Então o antifrágil é aquele que se torna mais forte conforme vai passando pelos estresses, conforme vai passando pelas dificuldades, conforme vai passando pelos erros. E você tá falando, eu tô lembrando de uma coisa. Toda vez que eu tenho uma dificuldade, eu falo, Deus tá me preparando pra algo mais forte, tá me preparando pra algo. Toda vez que eu pego um cliente cascudo, eu vou usar esse termo, eu não acho ruim, eu acho bom, porque ele tá ali lapidando, tá afiando o meu machado. Por quê? Porque eu vou subir meu nível. Veio uma dificuldade, eu sei que dali eu vou subir meu nível de novo. Porque ali você já aprendeu, já... Porque é esse processo. Se eu falar, desisto, você vai ficar no comodismo, né? Então, toda vez que vem um desafio, uma dificuldade, seja com cliente, com prestador de serviço, ou às vezes coisa mesmo técnica que a gente deveria saber, enfim, né? Aquilo te qualifica para algo muito maior, né? Então, é aproveitar até tirar a oportunidade até dos problemas. Não, mas ótimo, achei excelente essa analogia que você fez. Olha que rico isso que a Pri falou agora. Então, esse cliente que é difícil, essa pessoa que é difícil que você tem que lidar, aquela obra que é muito complexa, o projeto que é extremamente complexo, aquele que parece que não vale a pena, que você vai ter uma baita burocracia para aprovar, isso é uma enorme oportunidade, né? Para você aprender com aquilo, aprender como lidar com aquele tipo de pessoa, aprender como lidar com aquele tipo de situação. Igual eu falei sobre burocracias, cada lugar tem a sua burocracia. Então você aprende como lidar com as pessoas que estão do outro lado da mesa, ali para dar uma aprovação, para fazer uma liberação. Você que trabalha com projetos residenciais, você vê num condomínio é de um jeito, no outro condomínio é de outro, na prefeitura, então... Meu Jesus! Entendeu? E precisa se adaptar, então não tem uma cartilha. Então a realidade, nós estamos falando de Ribeirão Preto, né, interior de São Paulo, então a realidade de Ribeirão Preto não necessariamente é a realidade para todos os outros lugares, né? Sim. Todas as outras cidades, cada cidade de um jeito. Então o profissional vai ter que descobrir qual que é o caminho dele, né? Qual que é a demanda, qual que é a dificuldade, mas precisa de fato estar bem aberto para as oportunidades na hora que eles aparecem. Sim. E queria que você contasse um pouco, né, como que foi essa questão de quando você começou com mais um certo tipo de projeto na sua trajetória e conforme foram aparecendo as demandas, como que você foi absorvendo essas demandas e como que você foi migrando a tua maneira de trabalho e o que a pandemia trouxe para você na tua visão de mercado, do seu mercado, onde você atua, o que a pandemia mudou de quando você, do início dela, no meio dela, que você precisou se adaptar, a maneira como está hoje e um caminho que talvez você enxerga para o futuro. Eu acho que muita gente viu as demandas que a pandemia trouxe
Então, tudo aquilo que era uma verdade, até se falou muito sobre o novo normal, né? Uhum. Então, de repente, tá todo mundo no ambiente corporativo, para quem trabalhava no seu escritório, foi todo mundo para casa, começou a ver que a casa precisava de reforma, precisava construir, precisava de um espaço maior. Não dá para ficar com o cachorro dentro de casa. Enfim, então surgiram essas demandas. Agora, essas pessoas estão retornando, né, pros escritórios, Para a área corporativa. para a área corporativa. Então, assim, como que você enxergou para você, como que foi esse processo da pandemia, as demandas que surgiram, como que você se adaptou e absorveu essas oportunidades, e o que que você enxerga? Lógico, é uma visão do futuro, né? Bola de cristal mesmo, ninguém aqui sabe de nada. Mas é legal ver um parecer. Não, bacana, porque a pandemia, ela trouxe um reflexo, assim, ela foi um divisor de águas dentro da minha profissão. Eu trabalhava com a área arquitetônica, fazia projetos residenciais, e na época da pandemia teve aquele boom, né, aquele monte de casa, todo mundo fazendo, a construção aumentou, né? A gente achou que, ai meu Deus, todo mundo vai parar. Não, o negócio movimentou muito. E engraçado que foi tanto um divisor de águas, porque eu tinha uma parceria dentro de um escritório, de uma construtora, e na pandemia, que tava todo mundo indo pra casa, o que a Priscila fez? Eu abri meu escritório. Eu falei que eu fui na contramão, né, de todo mundo indo pra casa, foi quando eu, de fato, abri o meu próprio espaço, né, então já foi um divisor de águas aí. E no reflexo dentro dos meus projetos foi que começou a aparecer muito mais projetos de interiores, né? Eu brinco que eu falo assim, gente, agora aqui é um escritório de interiores. Porque eu comecei a fazer muito interiores, né? Para residência, tudo. E de um tempo para cá, de um ano mais ou menos para cá, começou a aparecer projetos corporativos, né? E eu falei, não tô divulgando isso. Como que começou a aparecer, né? Tudo isso, né? Começou com uma cliente minha, eu já tinha feito a casa dela, já tinha reformado, eu já fiz a casa dela, fiz uma ampliação da casa dela, reformei depois da casa dela, e depois ela falou assim, vamos lá fazer a minha empresa, né? Então, fiz a empresa dela, apareceu escritório de advocacia, fiz a casa e o escritório, mas ela me contratou junto para fazer a casa e o escritório, não era cliente minha ainda. E aí foi surgindo, né? Hoje eu estou fazendo um projeto, já está pronto, a gente está indo para a área dos orçamentos, uma multinacional, né? Eles têm em Chicago, Ribeirão Preto e São Paulo, né? Então, assim, eu falei, mudou, assim, mas eu acho que foi o reflexo da pandemia, né? As pessoas, na pandemia, valorizaram muito o seu interior dentro de casa, todo mundo trabalhando dentro de casa. Então, a pessoa viu a necessidade de mudar. Então, por isso que eu acho que cresceu tanto a parte de interiores, pelo menos para mim, dentro do meu escritório. E agora, voltando, eu falei, não, peraí. Meu ambiente precisa trazer estímulos, né? Precisa... E é engraçado que o corporativo, ele voltou. As pessoas estão valorizando, mas não estão com aquela carinha de cadeira azul, né? Aquele mobiliário, não. Uma coisa mais despojada, uma coisa mais alegre, né? Saiu daquela coisa séria, né? Do corporativo. Isso é muito gostoso, né? Porque traz mais criatividade, né? Pro projeto, traz mais personalidade, né? Não precisa... Que nem eu tô fazendo um consultório odontológico. Quando você fala em consultório odontológico, como que você imagina? Imagina tudo branco. Não! Na hora que ela veio com a proposta, né? O lavabo vai ser um papel de parede todo de flor. Então, assim, mudou, né? A gente vê até as próprias empresas que vendem esse tipo de mobiliário, muito criativo, muito diferente, e isso é muito gostoso, né? E eu gostei dessa mudança, né? Tô atuando com os dois e não foi eu que escolhi, né? O mercado me levou e eu aceitei de braços abertos, né? E tá sendo muito gostoso esse resultado e a resposta mesmo dos próprios clientes em relação a esse tipo de projeto. Eu acho esse tema que a gente tá falando bem legal, né? A hora que a gente tava debatendo aqui antes sobre o que a gente ia falar. Principalmente por essa demanda que a gente viu da pandemia. E, de fato, eu enxergo que a maior habilidade que o profissional precisa ter é a de adaptabilidade. E saber aproveitar as oportunidades. Então, as oportunidades apareceram para você e você abraçou essas oportunidades, né? Para quem está fechado para as oportunidades, pode passar o elefante ali na frente da pessoa que ela não enxerga. Ela não vai enxergar, de fato. E o tempo inteiro,
dentro longo da minha jornada, assim, eu percebo mesmo que eu sempre aproveitei cada oportunidade, né? Você tá falando aí, eu tô lembrando. Eu lembro de um trabalho que eu fiz, um amigo meu, né? Me chamou para fazer, na época era no Shopping Santa Úrsula, um espaço, me convidou, assim, amigo, parceiro, na verdade, né? Tô usando a palavra amigo, mas ele é um parceiro, um lojista, né? Eu nunca tinha feito uma amostra. Encarei, fiz, né? Aceitei esse desafio, né? A mesma coisa foi Casa Cor, eu fui a convidada da Casa Cor, né? Não foi eu que falei, eu vou entrar na Casa Cor, vou ver como que é. Não, fui convidada, foi um baita do desafio. Eu enxergava um problemão, falei, vixe, vai dar trabalho. Mas dali saem as oportunidades, né? Então, assim, aproveitei, né? Já fiz vitrine em loja, né? Porque toda vez que surge a oportunidade, às vezes a pessoa ou ela não enxerga ou às vezes ela descarta, justamente porque não vai vir uma coisa maravilhosa. Olha que legal, vai ter os desafios. Mas se você enxergar o problema, você não vai encarar essa oportunidade, entendeu? Não tem. Se você olhar só pro lado do problema, né? Olhar pro copo meio vazio e não pro copo meio cheio. Porque a oportunidade, ela vem com muita dificuldade. Porque todas que vieram, ela veio com muita dificuldade. Parecia um negoção, mas foi um desafio muito grande, né? E aceitei todas as oportunidades que vieram, né? Já fiz decorado de um apartamento também, que às vezes tem até oportunidades que você fala, nossa, não vou ganhar muito ali, né? Mas assim, não enxerga o resultado de imediato. Enxergue que ali é uma ponte para uma outra posição, né? Não sei se você já viu aqueles memes, né? O negócio tá, você não vai enxergar o negócio lá, mas é um trampolim, né? Conforme você vai chegando não adianta mais próximo, você pode não estar enxergando o topo, mas tá uma oportunidade pequenininha ali, mas que vai te levar para o nível 2, depois para o nível 3, né? Então é aceitar todas as oportunidades. Até porque a gente falou já bastante aqui nos episódios, né, que a gente gravou aqui no podcast, que a lei da semeadura, ela nunca falha. Você precisa plantar para poder colher. Então, cada oportunidade dessa é uma sementinha que a gente planta. Trazendo um paralelo para a parte de construção, tem um episódio que a gente gravou aqui com o Matheus da D3. Ô, Matheus, depois vou mandar o boleto lá para você pagar, hein? Você tá citando muito ele aqui? Vou mandar o boleto para ele pagar pelo merchan gratuito. Ele falou um negócio que faz muito sentido para quem quer começar nessa parte de gerenciamento de obras, gestão de obras. Apareceu para trocar o piso do banheiro do vizinho. Pega pra trocar o piso do banheiro do vizinho. Você vai trocar o piso, você vai furar o cano. Se eu te falar que eu fiz um quiosque, que a pessoa me chamou pra fazer, eu falei, não é possível. 4 pilares, um telhadinho, não é possível. E eu fiz. E tem as dificuldades, você quebra a cabeça. E aquilo, você vai ficando, né? No conceito do antifrágil, você vai ficando mais forte. Aí você falou, vai lá e pega o banheirinho do vizinho, você vai trocar o azulejo, você quebra o cano. Aí você vai ver o cano, nossa, o cano é antigo de ferro, como que eu resolvo esse problema? Não sei, você vai ter que dar um jeito. Aí você resolveu, numa próxima vez quando for fazer uma reforma no centro da cidade, que o encanamento é todo de ferro, você já sabe como resolver por conta daquele banheiro do vizinho que você trocou. Não, é verdade. Às vezes, lá na frente, você vai olhar e falar assim, agora eu entendi por que apareceu aquela vez, aquele negocinho. Ainda bem que eu peguei. Ainda bem que eu peguei. Né? Aquele negocinho lá que eu nem ganhei dinheiro. Mas empatei, deu pra pagar só o almoço. Mas é ali onde tá a oportunidade, né? Você falou da parte de fé, né? É ali que Deus abre as portas, né, para você. Então você vai e encara essa oportunidade, dessa oportunidade abrem as portas. Que nem, eu fiz Casa Cor, né? E tem muitas pessoas, às vezes, se forma, já entra na Casa Cor. Talvez ela já tenha esse gabarito, já entrou. Mas Deus sabe que eu precisei passar por uma amostra de um espacinho lá no shopping. Deus foi trazendo para depois eu ir para uma Casa Cor. Se eu tivesse recusado aquele, talvez não teria chegado, assim, né? E ainda bem que eu peguei, porque eu falo, eu não tenho
Eu acho que eu não conseguiria se não fosse toda essa experiência. Tem gente que eu creio que sai, já faz, mas são perfis, né? E propósitos, personalidades, né? Não adianta eu me comparar com o meu vizinho. E essa é a minha história. Eu precisei fazer aquele e Deus estava preparando algo maior. E eu tenho certeza que está preparando algo muito maior Muito ainda. maior. Sempre. E mesmo as pessoas que já têm uma condição diferente, né? Aham. A gente falou sobre a questão da lei da semeadura. Alguém plantou lá atrás Uhum. para essa pessoa já chegar numa fase de colheita. Sim. E tudo bem, Uhum. desde que ela não deixe a plantação perder, ela faça essa plantação aumentar e sempre dar mais frutos para poder colher mais frutos. Né? Ah, sim. Então a gente às vezes acaba se comparando, né, com Uhum. as outras pessoas, mas é isso. E Uhum. acho que, nossa, isso que você falou, a oportunidade apareceu, tem que fazer uma vitrine da lojinha ali. Uhum. Tem que fazer. Uhum. Isso vai te abrir outras oportunidades, vai aparecer outras situações. Eu vejo para mim como que foi também quando eu montei a construtora, né? Então eu passei 10 anos no mercado corporativo, construindo prédios, Uhum. tal. Então assim, o meu currículo no mercado corporativo, ele é conhecido. Aí quando eu montei minha construtora, eu falei assim, beleza, agora eu vou estourar no norte, como a gente diz, né? A hora que eu chegar lá, mostrar meu currículo, mais de 45 mil metros quadrados construídos, mais 116 milhões gerenciados, eu vou pegar a obra fácil. Só sentar e conversar com as pessoas, eu pego a obra. E não foi assim. Aham. Eu tive que começar, tipo, dei uma mudada na carreira, peguei um outro rumo. Não pivotei porque eu continuei na área da construção civil, continuei com parte de gestão. Só que eu deixei de ser o engenheiro que construía prédios. E comecei atrás de outros tipos de construções. E as primeiras oportunidades foram difíceis, né? Para conseguir. A primeira que apareceu, eu agarrei. E essa oportunidade, assim, eu ganhei, beleza, pagou ali a conta Aham. do mês, mas era longe do que eu ganhava gerenciando o prédio. E você não pode escolher as oportunidades Você que não pode. aparecem, né? E aparece, e assim, e dessa obra, já me apareceram outras obras para esse mesmo cliente, que já me apareceram outras coisas, sem contar que hoje em dia a gente está na era digital. Uhum. Então, aquilo que você faz, você consegue marketizar aquilo. Sim. Né? Então, por menor que seja, por mais que talvez assim você não tenha ganhado nada com aquilo, você consegue marketizar aquilo e tirar um fruto bom Sim. daquilo, desde que você aproveite as oportunidades. Né? Esteja aberto para elas, E né? precisa estar aberto. É que se a pessoa não estiver aberta, você citou, né, de ter a faca e o queijo na mão, não adianta você ter a faca, você ter o queijo e não ter fome. Aham. Tem que ter a fome, tem que querer fazer. É igual às vezes tem gente, a gente fala assim, meu Deus, Deus dá asas pra quem não sabe voar. Porque eu com essa oportunidade, às vezes, né, a pessoa se vê, às vezes, desperdiçando certas oportunidades, né? E às vezes até maldizendo, né, igual você falou, pelas oportunidades, enxergando a parte negativa, Uhum. não entendendo que aquilo ali é uma oportunidade de edificação. Uhum. Né? É a tua oportunidade para chegar no próximo nível. Se não passa por essa diversidade, acho que é natural do ser humano. O corpo humano procura o conforto. Aham. Né? Eu lembro quando eu comecei a divulgar meu trabalho, na época era no Facebook, né? Eu escutei de uma pessoa falando assim, mas isso não dá resultado, né? Isso não vai te trazer cliente. Eu falei, mas é 1%. Eu tô plantando 1%. E hoje olha aqui que tem Instagram. Exato. Né? Então, né? E quem não tá plantando nada, só tá deixando aquele Podia 1% realmente, todos os dias. Podia não ser nada, né? Podia ser só 1%, mas esse 1% ele soma meu 100% hoje. Com certeza. Né? O sucesso ele é a soma dos pequenos esforços que a gente faz dia após dia, dessas oportunidades que a gente aproveita, aquilo que pode ser que essa oportunidade não abriu uma outra porta, mas o aprendizado que a gente tira com ela. Então eu acho que, de fato, o profissional ele precisa se adaptar, precisa aproveitar as oportunidades que aparecem. Sim. Pri, pra gente encerrar, deixa um recado, gostaria que você deixasse um recado aí para quem está começando e assistiu esse episódio até agora. Até deixa eu aproveitar, você que assistiu esse episódio até esse momento e ainda não é inscrito no canal, você ainda não está inscrito no canal aqui no YouTube, e também dá para se inscrever e seguir a gente aí no Spotify. Então se inscreva, ative as notificações, que todas as
todas as quartas-feiras terá um novo episódio com algum profissional da nossa área falando sobre diversos temas aí. E olha quão rico foi esse episódio de hoje, né? Então a Pri não veio aqui para contar a história linda só de flores, né? Ela contou os primórdios, as coisas que ela precisou pegar para poder chegar onde ela está hoje, né? Então hoje é fácil você olhar o Instagram da Priscila e falar assim, nossa, essa menina tá voando, hein? Vixe, essa deu sorte na vida. Essa deu sorte. A gente viu aqui hoje um pouquinho, né? Do que é essa sorte. Mas tem muita gente, igual eu falei, que tá se formando nesse momento, tá entrando na profissão agora, está buscando as primeiras oportunidades. Qual dica você daria para esse profissional, para o arquiteto aí que tá entrando na profissão agora, ainda tá descobrindo, não sabe para qual área que vai? Qual dica você daria? Se esse profissional, né, se essa pessoa tá na faculdade ainda, o estágio, para mim, assim, desde o início, desde o primeiro ano, mesmo, eu não sei fazer nada ainda, mas assim, já começar, né, porque até se formar já são 5 anos atuando, né, e se descobrindo, né, e como a gente falou bastante, aceitar as oportunidades. Apareceu para atender na loja de mármore, vai. Porque ali você vai atender um monte de arquiteto ali, de repente você conhece um arquiteto que você pode futuramente trabalhar no escritório dele. E loja de TIM, vai em todas as oportunidades. Marcenaria, eu falo, queria ter trabalhado em marcenaria na época de estágio, porque tem tanta coisa pra gente aprender dentro dessa área. Então, assim, eu acho, a dica que eu dou, já começar a atuar desde o primeiro ano e pegar todas as oportunidades. Aprendeu? Tudo bem, entrega currículo, vai pro próximo, porque eu fazia isso, sabe? Eu tava trabalhando numa empresa, aprendia, entregava currículo em outra, né? Sempre ali buscando, ao longo de 5 anos, aprender o máximo dentro dos estágios, né? Na hora que formar, as coisas vão tá mais caminhada, né? É fácil eu falar, é diferente porque o meu trabalho ele não pagava a minha faculdade, tá? Eu sei que tem muita gente, às vezes, tem um trabalho que ganha muito bem e para fazer estágio é um pouco de sacrifício, né? Assim, né? Ele precisa, às vezes, trabalha numa empresa que paga muito bem, não é na área, porque ele precisa tá atuando, né? Mas poder agregar outras coisas. Na época minha da faculdade, eu dava aula de ArchiCAD, né? Porque eu tinha um estágio que pagava pouco, então assim, para poder agregar, mas assim, tentar estar inserido o máximo, nem que for, assim, eu sei que é difícil, gente, porque olha, eu vou te falar, meu último ano de faculdade eu trabalhava 10 horas por dia, porque eu trabalhava em 2 lugares, e ainda à noite eu ia para a faculdade, mas assim, tentar fazer esse esforço, nem que for para fazer um estágio ao final de semana, tentar colocar algumas horas dentro dessa carga horária, tá? Então, tô falando dos 2 cenários. A pessoa que tem disponibilidade de estar fazendo estágio 100% na área, mas eu sei que tem pessoas que realmente têm um emprego muito bom, tá cursando a faculdade, precisa desse emprego para pagar a faculdade, mas precisa... Esse daí vai ter que fazer um esforcinho maior, mas é o que eu falei, não dá para comparar, cada um é de um jeito, mas tem que fazer o estágio e aceitar essas oportunidades, a casa do tio. Exatamente. E criar, do vizinho, criar as próprias oportunidades, né? De fato, criar as próprias oportunidades, faz um Instagram, não tô formada ainda, mas eu quero divulgar meus 3D, fazer um render para um escritório, hoje eu terceirizo, sabe? Pego um estudante, começa a terceirizar um 3D, dá para atuar dentro da área e ir atrás. Sensacional. Pri, como que a gente faz para te encontrar aí nas redes sociais? Tem o meu Instagram, que é Priscila Mortari Arch, né? Lá tem todo o meu portfólio, clicar lá tem o link e conhecer mais meu trabalho. Ótimo. Mandar uma mensagem para ela, fazer uma pergunta, fazer uma cotação, contratar, chamar para fazer um projeto. Isso, pode perguntar, estou à disposição de todo mundo. Ótimo. Gente, para você que acompanhou esse episódio até aqui, meu muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui que a Pri vai responder depois. E depois ela vai ter que vir aqui para gravar novamente, né? Porque, olha, é que o tempo voa, né? A hora que a gente vê, a hora já acabou, mas eu gostei muito de falar sobre esse tema. São coisas que eu gostaria de ter ouvido na faculdade, quando eu estava.
Então eu saía de lá imaginando que era só formar e pegar minha Hilux toda equipada, né? É a história da Hilux, mas na realidade o que mais funciona Aham. é a frase do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na boca. E, gente, é soco na boca todo dia. Então você tem que dar aquela tonteada, você precisa se adaptar. E é constante, né? Eu nunca parei de estudar até hoje. E tá sempre mudando, sempre buscando, né? Só muda a área de estudo, né? Só muda, Mas que exatamente. nem hoje eu tô estudando muito a área administrativa do escritório, né? Por conta das demandas. Por que o conta da mercado- demanda, né? A gente forma como arquiteto, mas somos empresários, na verdade, né? Tem que gerenciar um escritório, não só ficar lá no projeto. E atualmente essa é a é o que eu tô buscando. Então, assim, é constante. Sempre tá buscando, sempre aprendendo. Até porque a gente sai da faculdade sabendo fazer e não sabendo gerir a empresa, né? Gerir o negócio. O próximo curso eu falo que vai ser na área de psicologia. Que usa muito Que já. usa muito. Usa muito. Pri, muito Eu obrigado. que agradeço. Muito obrigado aí por disponibilizar um pouco do seu tempo, um pouco da sua experiência, um pouco da... Até por abrir, né, o teu currículo aqui pra gente, contar coisas do início da sua carreira. Pode ter certeza que isso está ajudando muitas pessoas. Às vezes a gente não tem dimensão, mas tem muita gente que te admira, muita gente que acompanha o seu trabalho, que gostaria de ser uma profissional como você, gostaria de chegar onde você está. Então você pode ter certeza que você está ajudando muita gente a nível Brasil. Fico feliz, espero estar ajudando bastante. E se precisar voltar, estou à disposição, vou ficar muito feliz. Muito obrigada. Por nada. Gente, muito obrigado e até a próxima. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores: Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House, IG Conceito.